Gente, então vamos lá. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá, concentrar aqui porque esse vídeo é importante. Que é o seguinte, é uma pergunta assim meio assim complicada, meio circular, que é primeira pergunta, tem como mudar a maneira como eu desejo ou eu tô condenado a desejar sempre da mesma forma? O desejo sou eu que escolho? Não escolho, mas se eu não escolho, como é que eu não desejo sempre do mesmo jeito que me faz mal? Então vamos lá, falar sobre isso hoje. Eu vou tentar fazer isso de um jeito bem simples, tá? Se tiver índice eu vou botar aqui, mas talvez nem tenha índice, porque vou tentar fazer isso do jeito mais simples possível. Provavelmente eu vou falhar. Mas, assim, tudo que eu disser que eu citar vai estar na descrição do vídeo, aí embaixo, tudo que o material que eu venha citar vai estar aí. E eu devo ter colocado o índice, né, que deve estar aparecendo aí, que tem um playerzinho se você quiser voltar nas partes. Então é o seguinte, bom, essa é uma pergunta muito frequente, que é, poxa, como é que eu faço para mudar meu desejo se o desejo não é uma coisa escolhida conscientemente, se ele é uma montagem inconsciente, né? Uma remontagem que acontece em você. E aí, eu estou condenado a desejar sempre desse mesmo jeito, eu tenho só que aceitar e seguir adiante? Bom, então a gente, para tentar responder essa questão, que é meio canalha, e é uma questão que aparece muito todo dia em atendimento, na autoescrita, isso é uma questão muito, muito frequente nas lives lá que a gente faz. Autoescrita é esse processo de pesquisa que a gente faz aqui nesse canal, se você quiser conhecer, põe aí embaixo, autoescrita, tá aí. Que tem as práticas de pesquisa de si mesmo e as lives que eu vou acompanhando o pessoal e ajudando a fazer as práticas de pesquisa de si mesmo. Tá, então vai ver aí. Bom, mas aparece bastante. Mas então, como é que faz para mudar se eu não sou eu que escolho? Tarará. Vamos tentar entender. Primeiro a gente vai tentar entender com calma como é que funciona, o que é o desejo, né? O que a gente chama aqui de desejo? Desejo, como eu já defini algumas vezes, vou dizer de novo, é a vontade de retorno para um traço de satisfação, um traço de memória de satisfação de uma necessidade. A gente tem as nossas necessidades e a gente tem traços de satisfação delas. Que necessidades são essas? Está embaixo também. A gente tem muitas necessidades, algumas delas fisiológicas básicas, tipo fome, sede, coisas assim. Tem zonas homeostáticas, zonas de equilíbrio dessas necessidades. Está embaixo também a homeostase. E às vezes a gente sai dessas zonas e aí a gente sente fome, por exemplo, que é um afeto, é uma experiência afetiva do desvio de uma necessidade, do desvio da homeostase dessa necessidade. E aí quando a gente sente fome, a gente monta uma coisa na gente que é um objeto de satisfação dessa necessidade. Prato de macarrão, né? Essa montagem que acontece em nós é a montagem do desejo, né? Isso é o desejo, esse é o objeto de desejo. É o objeto que é o traço de satisfação na memória dessa necessidade em desvio, né? Essas necessidades então podem ser fisiológicas básicas ou emocionais. O que são as necessidades emocionais que a gente estuda aqui na autoescrita, que é o tão importante pra gente? São as 7 necessidades emocionais, está embaixo também. São as necessidades que a gente tem também, que tem zonas homeostáticas igualzinho, zonas de equilíbrio, mas cujos objetos de satisfação, os objetos de satisfação são outros sujeitos. Então não são pratos de macarrão, são pessoas, né? Então isso se complica muito mais, né? São necessidades que a gente vai ter que lidar com os outros para satisfazer. E aí isso faz tudo ser mais complicado. Mas, em estrito senso, o desejo se refere a qualquer uma dessas modalidades de necessidades, né? São tanto as fisiológicas básicas quanto as emocionais. Bom, então a gente vai entender melhorzinho como é que se monta o desejo, porque vamos fazer um exemplo assim bem fácil, que é da fome, que eu acho que é o mais fácil. Todo mundo nasce com uma necessidade de nutrição, todos os humanos que existiram e que existem desde o começo dos tempos, nascem com uma necessidade de nutrição. Todos eles. E essa necessidade de nutrição, esse desvio homeostático que acontece, que causa fome nos bebês e nos adultos, tem lá atrás, que é igual para todo mundo, um mesmo objeto de satisfação, que é o leite, né? É o leite materno, e, enfim, e o peito, que é o objeto que gera esse negócio desse leite. E esse é o mesmo objeto de satisfação. Todo mundo é igual. Só que aí, com o passar de um
pequeno período já na sua vida, na minha e em qualquer pessoa, a gente vai fazer inscrições distintas de objetos de satisfação. E o que leva a uma pluralidade incrível, extraordinária na idade adulta, que é o fato de que cada um se alimenta de um jeito, né? De uma maneira, e come, gosta de comer uma coisa e tal, muito diferente do outro. Porque a gente constituiu aprendizados de objetos de satisfação dessa necessidade, dessa mesma necessidade. Mas então é muito importante, então esses são os objetos de desejo que foram pautados por esse aprendizado dessa satisfação, desses registros de memória de satisfação que aconteceram no ambiente no qual você vive, na cultura na qual você vive, no tempo no qual você vive, na família na qual você nasceu, um monte de coisa. Se você mamou no peito lá atrás, mamou no peito ou não, mamadeira ou não, como é que foi e tal. E assim foi indo. Então, constituiu o seu modo de satisfação e seus objetos de desejo. Então, quando eu penso fome, quando eu sinto fome, se monta em mim um objeto. Um objeto, uma imagem, um objeto mental, um sólido mental, como o pessoal da neurociência fala. É uma representação. Se monta em mim, eu não sou eu que monto ela. Mesmo que você entre no iFood para procurar um negócio e tal, porque hoje em dia a gente tem dificuldade de montar o desejo, né? Porque a gente tem tanto estímulo que a gente está com mais dificuldade de montar. Então a gente vai lá para o aplicativo para tentar descobrir o que a gente quer comer. Bem interessante, mas esse é um outro assunto que a gente não vai tratar dele hoje necessariamente. Beleza. Mas então esse desejo se monta em mim, né? E ele é muito diverso, dependendo da pessoa e tal e tal. Mas é muito importante reconhecer aí duas coisas fundamentais. Uma é, esse objeto não é a necessidade está em mim e o objeto está no mundo, né? São coisas que se juntam nesse momento de satisfação. Isso eu falo sobre isso bastante no vídeo sobre relacionamento abusivo. Que a gente passa a achar que a nossa satisfação é o objeto. Mas não, o objeto é aquilo que satisfaz. Mas a necessidade e o prazer está na gente, né? Não é dependente daquele objeto. Bom, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Essa é uma primeira coisa muito importante de compreender. E a outra é que você não escolhe essa montagem. Essa montagem acontece em você, né? Então, essa fantasia, essa imagem acontece em você, ela não é escolhida por você. O que no campo das relações amorosas, por exemplo, interpessoais e tal, nas necessidades que são as necessidades emocionais que dependem dos outros, gera muitos problemas porque a gente faz inscrições ao longo da vida de objetos de satisfação dessa necessidade, por exemplo, necessidade de ser amado. A gente faz inscrições desses objetos, traços de memória, né, de satisfação. E a gente tende a retornar a eles, né? Então a gente identifica na idade adulta, vamos dizer, eu sou bem simplista, tá? Porque pode não ser assim. Mas, enfim, vamos dizer, objetos similares àqueles, né? Com traços similares. Esses traços não são a cor do cabelo, tal, o tamanho, não é isso, não. É um modo de se comportar, de estar, um tempo, ritmo, atributos e coisas muito sutis, várias vezes, que o seu sistema identifica como similares àquele objeto lá atrás. E aí esse desejo identifica esse objeto, quer dizer, o seu sistema identifica esse objeto e remonta um objeto de desejo, né? A chance de satisfação daquilo que está em desvio. Então está montado está, não é você que escolhe. E aí você tende a cair sempre no mesmo erro, sempre no mesmo problema e tal. Então a gente chega a essa espécie de beco sem saída, que é, mas aí então eu vou sempre desejar do mesmo jeito, que me faz tão mal várias vezes, né? Como é que eu faço? E aí várias vezes aparece isso na fala das pessoas, assim, mas eu queria desejar de outro jeito, não consigo. E aí uma saída muito ruim é tentar se obrigar a desejar de outro jeito, né? De outra forma, outro tipo de objeto, você não consegue, não é uma escolha sua. Perdão. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que, para conseguir desejar de outro jeito, mudar as condições do nosso sistema de funcionamento para conseguir abrir outras respostas para a montagem do desejo. Então a gente tem que ter outras experiências para fazer outros aprendizados. Só que se a gente repete sempre, como é que a gente vai fazer outras experiências, né? Então uma primeira etapa é conseguir ter muita clareza do seu modelo de repetição. Para que quando ele se monte de novo, não pareça simplesmente um arrebatamento, mas sim uma repetição de um modelo de aprendizado. Não é que você quer se fazer mal, não é que você quer se sabotar, o vídeo de autossabotagem está também sobre isso, que é importante.
e não é que aquilo é o amor, é a paixão que é negociável e tal e tal. Não, é uma remontagem de um objeto similar a um traço de satisfação de um outro, de um objeto parecido que você teve na vida, né? Um outro objeto de desejo. Então, normal que seja assim. Vai se remontar assim, entendeu? Então, você conseguir olhar para isso amplia a chance de você talvez não entrar exatamente do mesmo jeito. E aí que a gente vai falar. Porque quando a gente entra na relação, mesmo que seja com um objeto similar àquele objeto de sempre, a gente pode entrar de outra forma, reconhecendo a nossa repetição, e aí a gente pode atuar nessa relação, mesmo que seja em relação num campo relacional com um objeto bem similar, vamos dizer assim, parecido com o modo de funcionamento desse objeto, com o tempo dele, com o jeitão dele se colocar no mundo, a gente tem chance de falar, ó lá, tô repetindo, tô vendo, tô repetindo, mas tô vendo. Você não consegue interromper, você não consegue escolher de outro jeito, mas você consegue perceber. E aí você tem chance de atuar dando outras respostas dentro desse campo relacional. Isso já é bastante coisa. Então você se interessa pelo mesmo objeto, aquele mesmo tipão lá de objeto, mas você vai lá e você consegue falar, cara, será que eu consigo fazer outra resposta? Não espernear daquele mesmo jeito, não cobrar daquele mesmo jeito, não brigar daquele mesmo jeito. Será que eu consigo dar outra resposta ou não? Na medida em que a gente vai sendo talvez um pouco mais capaz de perceber e de tentar fazer outras respostas, esse objeto, que não é uma coisa estanque e fechada, assim como você não é, ele não é monolítico, determinado, ele tem chance de se comportar de uma maneira um pouquinho diferente também, e aos pouquinhos você vai fazendo um outro aprendizado, e ele também, né? Então, se a gente consegue se relacionar mesmo com o mesmo objeto de uma maneira um pouco diferente, esse objeto vira outro, né? Porque um objeto está sempre, é sempre um sistema que se retroalimenta. Então, a gente está sempre aberto um pouquinho e outro também. Então, percebendo, conversando e tal, a gente tem alguma chance. E aí, de novo, veja o vídeo sobre o relacionamento abusivo, se você quiser aprofundar essa ideia, né? Tem uma coisa que é muito importante, que é compreender que você não depende deste objeto. Mesmo que você deseje sempre o mesmo tipo de objeto, tem muitos pratos de macarrão no mundo, tá? Se te obrigar a comer alface, não vai funcionar. Eu sei, não, come alface, não vai funcionar, não é assim. Mas mesmo o macarrão, não precisa ser aquele macarrão, daquele restaurante, daquele jeito, naquela hora. Aí a gente está falando de uma outra coisa. Da sua capacidade de revisar, de fazer um luto narcísico, de ver que as coisas não vão ser exatamente do seu jeito sempre, e de ver que você sobrevive ainda assim. E esse é um outro aprendizado que tem que ser feito necessariamente para que você possa entrar nessa relação com um pouquinho mais de saúde, com um pouquinho mais de condição de negociação, muito importante na história, né? Que você tenha condições de dizer não, você tenha condições de dizer sim, você tenha condições de dizer o que você quer e tal. Então você pode, mesmo com esse mesmo tipo de objeto, ter mais chance de ter uma mobilidade nesse campo de satisfação e não satisfação, negociação, limite com esse mesmo objeto. E aí assim, mesmo sem ter como mudar a escolha que acontece e se remonta, você tem como mudar o modo como você se relaciona com ela, ter mais condição de lidar com ela, para que talvez depois, tendo essa outra relação de um jeito um pouquinho diferente, talvez a sua maneira de montar o desejo também aconteça de uma maneira diferente. Então, quando a gente tem, por exemplo, muita clareza da nossa fragilidade, da nossa insegurança, clareza mesmo de uma coisa que a gente estava, às vezes, tentando só esconder, reagir, negar, a gente tem também mais clareza de como que esse outro objeto opera em relação a ela, a nossa fragilidade, por exemplo, nossa insegurança, e a gente talvez esse objeto deixe de ser um imperativo categórico, assim, uma coisa que tem que ser assim, que só se remonta assim. Você fala, não sei se precisa ser assim. Será que eu vou me submeter a isso de novo? Mesmo desejando? E aí tem uma outra coisa, né? O imperativo do desejo, do apaixonamento. Ótimo, me apaixonei, senti aqueles troços todos, mas muito que bem, isso vai passar, né? Isso pode passar, eu não preciso me submeter a esse objeto. Eu posso olhar, ver o desejo se remontando, isso é uma etapa mais avançada no processo de pesquisa de si. Você vê a sua montagem reacontecendo de novo, com aquele mesmo tipinho, tipão, e você fala, será que eu preciso ir ali de novo? Você monta, você vê montando, observa, vê a montagem, sabe interpretar, ela aconteceu e você deixa passar. E você se sente um pouco diferente. Quando você se sente um pouco diferente, você faz uma outra inscrição. E aí tem uma chance de você, talvez, desejar de maneira diferente na próxima vez. E dessa montagem, dessa vontade de retorno para um traço de satisfação, não ser exatamente igualzinha a esse objeto tão similar. Isso é um jeito de olhar, né? Então, para mudar, tem que mudar. E para poder mudar, tem que mudar, né? Aos pouquinhos. Então, essa é um processo que vai se retroalimentando bem aos poucos,
não no tempo que a gente gostaria. A gente tem que ter sempre muito mais clareza do nosso modelo de repetição. A gente acha que a gente tem, mas em geral a gente tem muito pouco. Tem que ter mais clareza e tem que ter muita paciência, porque entre compreender e conseguir mudar tem um gap gigante, assim, uma etapa, uma distância grande, que são justamente os automatismos, né? Tudo isso foi aprendido na infância, se automatizou, os nossos processos de satisfação são automatizados, da enorme parte deles, e o desejo se monta em você, não é você que o monta em você, ele acontece em você. Então você tem que ter paciência com esse processo para talvez conseguir fazer novas inscrições de objetos que são mais satisfatórios, porque lá atrás, mesmo esses objetos sendo cagados, eles eram a melhor coisa que você tinha. Então você ficou com eles mesmo, porque era melhor isso do que morrer, né? Vamos dizer assim, na primeira infância. Então, mas agora você vai tendo mais condição um pouquinho de operar de outra forma, mesmo que você sinta desejo por aquele objeto que parece tão zoado, tão cagado, tão ruim. Você sente e fala, olha lá, engraçado, né? Eu continuo aqui e tudo bem. Não se puna, porque quanto mais você se pune, mais você eleva a atenção, mais você acaba retornando, fazendo uma circularidade viciosa para um retorno de um objeto não satisfatório, porque você está desesperado também por se punir, se perceber sem capacidade, sem plasticidade, sem possibilidade de mudança. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para dizer. Me fala aí se deu para entender. Espero que sim. Vai lá olhar a autoescrita, tá aí embaixo. E a gente fica... Porque tem que pesquisar realmente, né? Porque a gente fala, eu sei como é que é. Não, a gente não sabe. A gente tem uma noção, assim. Mas só de compreender como é que as necessidades funcionam, realmente, ter mais clareza sobre elas, como é que elas estão se montando na nossa vida prática, e que tipo de montagem que a gente está fazendo de tentativa de satisfação dessas necessidades, fica mais fácil do que você achar que você não tem solução. Tá bom? É isso, gente. A gente se vê na live, no sábado, 11 horas, sempre. Ou então, semana que vem no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, até já. Tchau.